Olá, queridos, tudo bem? Mais uma vez aqui com um vídeo novo, mais uma porção das Escrituras, nesse caso Atos 28. Deixa eu te explicar onde que eu estou aqui. Eu estou indo em viagem, né, pregando em algumas cidades do estado de São Paulo, e aqui eu estou no momento na casa onde eu cresci. Não é uma floresta atrás de mim, é só o jardim da casa da minha mãe, ela que gosta muito de plantas, e como estamos fora do ambiente de estúdio, não tem microfone e também os sons, né, são sons ambientes que podem estar entrando no vídeo, mas que você que tem fome da palavra de Deus possa estar experimentando mais essa porção aí desse texto que comentei há pouco, Atos 28. O que tem esse texto interessante, pastor Anderson? Bom, muitas coisas. Entre elas, Paulo está ali depois do naufrágio, e após o naufrágio eles estão se aquecendo junto às chamas, o fogo, e Paulo pega um graveto e lança esse graveto no fogo, e uma víbora sai do graveto e se apega ali, ela morde a mão de Paulo. Então, aqueles habitantes de Malta, aquelas pessoas que são naturais dali, conhecendo o poder de morte, de letalidade daquela víbora, do veneno, eles dizem assim: realmente esse homem é um homem maldito. A justiça está pedindo a cabeça dele, porque ainda que ele escapou da fúria do mar, a justiça demanda a alma dele, então mandou essa serpente para matá-lo. E a conclusão que eles chegam alguns minutos depois é que ele não é mais um maldito, ele não é mais um assassino, alguém que mereça morrer, porque ele não, não tem nenhuma alteração no seu sistema nervoso, no seu corpo, ele não incha, ele não morre. Paulo continua ali conversando, por certo, pregando a palavra de Deus, e de repente eles mudam de opinião. Os maltenses dizem assim: não, ele não é mais um proscrito, ele não é mais um marginal, ele na realidade é um deus, porque o veneno da víbora, que era letal, não pôde matá-lo. Olha só que interessante, né? Eles mudam de opinião ao sabor do vento. E eu quero trazer para você aqui uma, um aviso, né? Trazer para você assim uma meditação sobre a teologia dos maltenses, que nós não podemos ser assim. O que isso significa? Alguns de nós, não é o seu caso, em nome de Jesus, mas se for também, é uma vacina para você. Alguns de nós medimos a vida espiritual de alguém pelos acontecimentos que ocorrem com essa pessoa. Ou seja, ele tem um carro muito bom, ele tem uma casa muito boa, a esposa dele ou o esposo dele é gente boa, tem filhos saudáveis, então, com certeza, essa pessoa que é próspera, Deus é com ela, ele é um exemplo a ser seguido. Haja vista, né, os youtubers, os influencers, que são pessoas que precisam vender uma imagem de perfeição, muitas vezes, para que as pessoas digam assim: essa pessoa vale a pena ser seguida. E muitas vezes isso não é real. Nós vemos que as pessoas mais proeminentes financeiramente das escrituras sagradas e do mundo eram reis e rainhas e tinham uma vida moral destruída. E morreram de forma às vezes terrível, e muitos deles foram para o inferno, sua grande maioria. Os grandes líderes do mundo que não tiveram um encontro com Cristo estão no inferno. E se você fosse medir a vida deles do lado de fora, você diria: não, são pessoas excelentes. Não estou desmerecendo. Todas as pessoas têm qualidades que podem ser, nós podemos aprender com elas, mas medir a vida espiritual de alguém pelas circunstâncias favoráveis, isso não pode ser feito. Da mesma forma também, do outro lado, quando vemos uma pessoa com muitas tribulações, muitas lutas, passando por muitas angústias, nós não podemos calcular que ela não tenha vida com Deus, que ela está distante de Deus. Eu vou usar Paulo como exemplo. Tem esse exemplo da ilha de Malta, que ele sai de um proscrito aos olhos dos maltenses a um Deus. Depois, claro, Paulo se esclarece. Paulo é grandemente usado por Deus e prega o evangelho naquela ilha. Os enfermos são curados, mas Paulo, em outras ocasiões, em Atos mesmo, ele chega a dizer: olha, eu não sou Deus nenhum, eu estou fazendo tudo isso na virtude emprestada daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem. O que eu quero que você e eu possamos meditar aqui rapidamente, indo para o final, e aprendemos é o seguinte: o próprio apóstolo Paulo, se você fosse pegar o currículo dele, você se assustaria. Você diria: esse homem não pode ser de Deus. Olha só que interessante. Foi apedrejado, foi chicoteado, foi traído, foi preso, morreu prisioneiro, preso, sendo guardado por guardas romanos e foi decapitado. Outro exemplo é Pedro também. Pedro não tinha grandes riquezas, não era um homem assim de vestes suntuosas que morava em palácios. Pedro era um homem simples e ele morre crucificado em Roma de ponta cabeça por não se considerar merecedor de morrer como morreu seu mestre. Todos os apóstolos, exceto João, que morreu de morte natural, de causas naturais, mas também sofreu bastante, se você fosse calcular a vida deles espiritual pelo sucesso financeiro, material, você diria: esses homens nunca viram a Deus. E pelo contrário, eram homens que tinham muita intimidade com os céus. Então, não sei se você está passando por um momento de grandes bênçãos ou um momento de crise. As bênçãos e as crises não determinam o amor de Deus por você. Siga firme na fé
e não julgue as pessoas pelas conquistas ou pelas lutas que elas estão passando. Te vejo no próximo canal e, por favor, compartilha, comenta, curta, assine o canal para que esse vídeo possa ir para mais pessoas e nos vemos no próximo encontro, se Deus quiser.